Tudo bem, pessoal? Então, boa noite. Estamos chegando ao nosso 10º encontro do livro Ornamento da Preciosa Liberação, a joia que realiza desejo dos nobres ensinamentos. Estamos quase concluindo, né, o livro. Então, nós vamos hoje aproveitar e vamos olhar dois capítulos, né? E vamos começar com as preces iniciais, fazer um pouco de silêncio, de meditação, e depois a gente entra na contemplação do texto. Compartilhar aqui. Hum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, em coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siri. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siris. Ordem de Najansan Pema Gesardam Pula Yansen Chegi Nodrumne Pemai Jane Jitsun Ran Kordu Kandro Mampe Kor Chichi Jesu Dadru Ki Jinji Lochir Jesu Son Uru Vema Siddhi Orje Jinam Jansan Emagesardam Pula Yanseng Jugi no Drune Emajane Jitsu Rang Kurdu Kandro Mampe Kur Chichi Jesu Dadru Ki Jinji Lo Jir Jesu Son Guru Benoit Siddhi Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Nagi Jinso Jinpe Sonanchi Drola Pinchi Sanje Drupashu Sangye cho danso chi cho nam la jan chu bardu dani chapsu chi dagi jing so jing pe so nan chi dro la bing chi sanje drupa sho. Muito bem, então vamos encontrar uma posição confortável para o nosso corpo, para a nossa fala, para a nossa mente. Essas são as três portas da liberação. Corpo relaxado, imóvel, energia estável, a fala silenciosa, e a mente tranquila, clara, límpida, transparente. Faça algumas respirações profundas, encontrando o centro, o centramento, a consciência clara. Traga essa qualidade de profundo relaxamento no seu corpo. Solte os ombros, deixe a sua mão relaxada, os braços, pernas, que mantenha a coluna ereta. Dê esse presente a você mesmo. Acolha o que quer que surja e mantenha-se presente.
Lembre-se que a meditação trata-se de um despertar da consciência. Nós aspiramos que a qualidade da nossa lucidez, da nossa visão, da nossa clareza seja cada vez mais acurada, uma presença mental. Não se perca de sua própria consciência. Sim, irão surgir pensamentos, você retorna, você se mantém presente, lúcido, consciência imóvel em meio a todos os fenômenos, como ondas no oceano. Hoje a nossa prática será focada nas quatro contemplações da mente atenta, ou quatro fundamentos da mente atenta, que a gente estuda no Satipatthana. Nós vamos olhar primeiro para o corpo, então, a atenção plena ao corpo. O corpo visto no próprio corpo, sem nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de projeção, apenas perceba e deixe a sua mente, a sua consciência, a sua atenção repousar de modo pleno sobre o corpo. O corpo é o foco da prática nesse instante. Então, observe. Se eu estou respirando curto, eu observo que estou respirando curto. Se eu estou respirando longo, eu percebo a respiração longa. Pode perceber todo o corpo, contato na base, com a cadeira, com o chão, a almofada, contato das mãos, repousando na coxa. E aí você vai começar a contemplar a sensação. O primeiro tópico é o corpo, agora nós vamos passar para a sensação. Quente, frio, tato, os 5 sentidos, pode observar. Sem ser levado, lembre-se, mantenha a consciência presente. É a atenção plena à sensação, sem julgar se é boa ou ruim, apenas observe. A consciência lúcida, a atenção mental plena, focada na sensação. Deixe a sensação para si mesma.
Se há uma sensação de calor, perceba o calor. Se há uma sensação de frio em outra parte do corpo, perceba a sensação. Se há algo que pulsa, perceba aquilo que pulsa. Você percebe a sensação tátil da roupa, perceba a sensação tátil. A mente fica totalmente presente no momento, observando então os sentidos, as sensações. Percebemos o corpo, passamos a olhar as sensações. Agora nós vamos para a mente observando a própria mente, os estados mentais. Como é que surge por um tempo e cessa? Mantenha a atenção plena, momento a momento, nos estados mentais. Então, tendo observado um pouco os estados mentais, mente, passe a observar o conteúdo da mente, pensamentos, imagens, o que quer que surja na tela da mente. Você não precisa refrear, não precisa suprimir os pensamentos. O mais importante é observar na gênese do próprio pensamento, observar o momento do surgimento com atenção plena. E deixe o pensamento para si mesmo. Não é preciso manipular, forçar, torcer de modo algum. É uma plena aceitação, sem preocupações. Então veja o pensamento surgir, durar um tempo e cessar, dissolver na própria tela da mente. Lembre-se de não se perder de sua própria consciência. Todas as imagens, todos os fenômenos, o que quer que você discrimine, seja no mundo interno, no mundo externo, isso tudo são os fenômenos da mente, são os conteúdos da mente. Mais uma vez, observe de modo pleno, momento a momento, sem gerar tensões, sem ficar mais constricto no seu raciocínio, no seu pensamento. Você vai apenas observar.
Veja como os fenômenos mudam, as imagens. Você não precisa ser dragado por aquela história. A consciência permanecendo imóvel e a plena atenção mental em cada fenômeno que surge. E não precisa alterar de forma alguma o fenômeno. De forma alguma. Momento a momento, observe. Esses são os quatro fundamentos da atenção plena. Atenção plena ao corpo, atenção plena às sensações, atenção plena à mente e atenção plena aos fenômenos ou conteúdos da mente. Então, nos mantemos em silêncio, praticando o Satipatthana, as quatro fundações da atenção plena. Muito bem, pessoal. Muito bem.
Boa noite. Olá, Neila. Tudo bem? Tudo bom? Muito bem, pessoal. Como é que foi? Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é uma prática, ah, que é um dos fundamentos, né, de todas as linhagens do budismo e das várias abordagens, né, tradições contemplativas, a gente olhar as quatro fundações da atenção plena, né? Podem ver isso no Thich Nhat Hanh também. O Lama, quando trabalhou desde 2020, ele deu uma focada, né, no Satipatthana para a gente poder praticar, olhar o texto. O pessoal do Vipassana, do Goenka também usa como base, né, esse tipo de prática. Quando a gente faz aquele retiro de 10 dias do Vipassana, né, fica 10 horas meditando. Os primeiros 3 dias é Anapanasati, que é a meditação da respiração. Os outros dias, uma semana, é foco nas quatro atenções da atenção plena, né? Quatro fundamentos, né? Que é esse que eu comentei: mente, corpo, sensação, mente, e estados mentais. Na verdade, fenômenos, né? Os estados mentais é quando você olha a sua mente. Eu estou falando isso porque isso vai ser um dos tópicos que nós vamos olhar hoje. Então, agora nós vamos olhar o capítulo 18 e o capítulo 19, que é os aspectos dos cinco caminhos e os 10 meios dos bodhisattvas. E na semana que vem nós vamos concluir o capítulo 20 e 21, que vai falar do estado búdico, das qualidades, das atividades iluminadas, né? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário da prática? Foi bem, foi tranquilo, deu para acompanhar. Um certo momento a prática parece que vai meio que se fundindo, né? Não sei se vocês percebem isso também. E quando eu olho o corpo, vocês observaram como é que a gente vê o corpo? Não é interessante isso? Às vezes a gente trabalha o corpo com muitas ideias e não com a sensação ou com a experiência direta. Depois, quando eu começo a ver as sensações no corpo, é quase como se fosse uma extensão da primeira prática, porque parece que eu só reconheço o corpo a partir das sensações, não é verdade? Eu consigo, por exemplo, sentir a delimitação do corpo a partir da sensação tátil, né, da minha roupa, ou onde eu repouso. Tá fazendo sentido isso? Então, às vezes a gente não consegue observar como é o nosso corpo, sem ser só pela visão, né, que eu olho no espelho, por exemplo, mas como que é a sensação, o olhar direto para o corpo. É o corpo no corpo, é assim que o Buda fala, né? Você não vem com nenhuma análise, nenhum julgamento, nenhuma crítica, se é bom ou ruim, não. Você vai olhar o próprio corpo. E os fenômenos começam a surgir, você vai se tornando mais aguçado a tua visão, teu olhar, né? Conforme a gente vai praticando de forma mais regular essa prática das quatro fundações da atenção plena, você vai percebendo que daí a sensação também ela vai, é como se fosse junto com o corpo. Eu percebo o corpo por causa das sensações. E se eu não tiver o corpo, não tem como surgir a sensação, né? Daí a sensação você vai olhar os cinco sentidos, né? Olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo, né? E aí você, quando olha isso, é aquela coisa, eu já tenho que ter praticado pouco de shamatha, sabe? Porque senão eu sou dragado para a história, né? Ah, vem um cheiro bom, eu entro na história do cheiro bom. Vem um som desagradável, eu entro na história do som desagradável. Entende? Então, lembra, a consciência lúcida, presente, imóvel. Eu tenho que trazer, é como se eu tivesse assim, ó, eu estou fortificando o som, aumentando a potência da minha lucidez. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? No geral, a gente está meio assim, sabe? A consciência ela está um pouco obnubilada, meio.
sabe, assim, torporosa, você deixa meio. As coisas vão ficando assim, tipo assim, eu nem vou prestar atenção muito nas coisas. Você faz só o essencial, você deixa no modo básico, assim, para poder funcionar, entendeu? Aqui nós estamos tentando ligar a consciência estar totalmente assim clara, sabe? Isso é o éter dos lungs lá. Você está bem presente naquilo que está surgindo, né? Sem ter esse torpor, tá bom? Depois aí começa a ter esse outro olhar. Aí eu começo a ver propriamente como se o olhar interno virasse para dentro dele mesmo. Daí a mente olha propriamente. E o que que é a mente? São os estados mentais. Como é que você está no geral? O que está surgindo? Na linguagem do Lama é a paisagem, né? Que paisagem que eu tô? Qual é o estado mental que surge? Tá fazendo sentido isso ou tá muito sutil, ou tá confuso? Tá claro? Vocês começam a olhar como é que é o estado mental que você tá. Como que eu sei o estado mental? É uma bolha, não é a realidade final. Tá dando para entender? Por que que eu sei que é uma bolha? Porque eu sei que não dura para sempre. Eu sei que é um estado mental. Não é a mente profunda, final, imóvel. Não, é uma onda que surge, colore a minha experiência, dura um tempo e cessa, se dissolve. Então, isso é um estado mental, tá bom? E aí depois a gente vai olhar quais são os fenômenos, então, os objetos da mente, conteúdo da mente, que eu posso olhar como conteúdo interno, quando surgem os pensamentos, ideias, raciocínios, e como os fenômenos vistos como externos, né? Tem que ser arrastado, lembra, né? Então, eu já pratiquei shamatha, já tenho um mínimo de uma estabilidade para não ficar me coçando, correndo para um lado para o outro, mudando de ideia, surgindo um monte de pensamento, resolvendo os problemas, aquela coisa. Um pouco eu tenho que ter desacelerado a minha mente para fazer essa prática, não é verdade? Mas é possível, a gente faz esse treino. Pode fazer um pouco de shamatha antes, faz a respiração, foco no abdômen, ou na narina, ou nos lungs, como a gente treinou, e depois começa a olhar. Por que que essa é uma boa prática? Porque depois ela vai levar a gente para Vipassana, para investigação apreciativa dos fenômenos. Quando eu começo a olhar que as sensações são impermanentes, quando eu começo a olhar que os fenômenos, eles não estão nos próprios fenômenos, eu estou vendo já começando a ver a vacuidade, entende? Já estou fazendo uma inferência a partir da prática do silêncio, reconhecendo a natureza dos fenômenos, que é o Prajnaparamita. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Tá muito confuso? Tá claro? Como é que tá? Fazendo sentido isso? Sejam sinceros, francos. Para quem ainda não dormiu, eu tô quase dormindo aqui Então, essa hora, né? 9 horas, quase 9h10. Vou falar, Pedro. Gabriel, que eu, assim, é mais para falar que eu tenho tido, assim, uma dificuldade de acompanhar as práticas à noite, sabe? Eu chego nesse momento, assim, parece que eu não estou mais inteiro, parece que eu não sou eu. Eu tenho insistido pela importância de estar com a sanga, mas eu te confesso, assim, que eu tenho tido dificuldade, sabe? E aí até ia te perguntar, assim, em algum momento, né? O que que tu recomenda nesse caso, né? Se a gente mantém, se a gente persevera, porque tem sido difícil para mim, né? Às Mas, vezes, Pedro, é ao bom mesmo tempo, descansar eu acho, também, sabe? acho importante, sabe? É, com certeza, é muito bom a gente estar com a sanga, sabe, Pedro? E também a gente não deveria se cobrar, sabe, para ser perfeito, tá bem, tá sempre assim, tinindo, praticante, brilhando, coluna ereta, tudo certo. Não, a gente sabe que tem muitos percalços no nosso dia, não é uma coisa fácil. Por isso que às vezes é mais fácil sentar para meditar de manhã, a hora que acorda.
Acordar meia hora antes e sentar para meditar. Pode ser mais fácil. Então, você está acordando, acostumado a acordar às 6:30 ou 6 horas, acorda às 5:30, né? E isso daí já dá uma ajuda para poder sentar e meditar, né? Mas aí pode ficar à vontade, sabe, Pedro? Às vezes é bom a pessoa poder descansar também, né? E a gente tem um ritmo muito acelerado. Eu faço essa aspiração para mim e para todos, né? Espero que a gente consiga desacelerar o nosso ritmo de vida para todo mundo, porque eu acho que é o mundo acelerado, é o que a gente está acabando com o planeta e acabando com a gente mesmo, porque a gente quer fazer milhares de coisas, todo mundo acha que a vida precisava ter 48 horas, um dia, e aí o dia seria também insuficiente, 48 horas, sabe assim? Então, como é que aí a pessoa tem que fazer um monte de coisa? Ela tem que fazer yoga, ela tem que fazer meditação, ela tem que fazer academia, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer uma pós, ela tem que. Vocês entendem? É infinito isso. Esse tipo de mente que a humanidade gerou e que hoje domina, como se fosse um vírus, entende? É uma mente que tem que ser assim muito produtiva, muito utilitarista, tudo tem que resolver, eu tenho que crescer, eu tenho que produzir, eu tenho que expandir. Isso é o câncer que vai expandir num corpo e vai acabar com aquilo. É o que nós estamos fazendo com o planeta. Então, eu, de coração, eu aspiro, cara, pelo menos os praticantes, as pessoas que acreditam num outro estilo de vida, que a gente possa desacelerar. É isso, cara. Tem que tirar o que não é necessário. Você tem que ter assim, o que é supérfluo, eu vou cortar. Eu vou ficar só com aquilo que é essencial. Priorizar o prioritário, sabe assim? Então, o que que é essencial? Eu tenho que aprender 10 línguas? Eu tenho que ser, sabe? Eu tenho que apresentar milhões de trabalhos, eu tenho que ser, sabe? É sem fim isso. Aí o cara, você atende pessoas que estão com 80, 85, 90 anos, elas acreditam nisso ainda. Elas não estão pensando na morte, elas não estão achando que vão morrer, elas acham que vão viver mais 40, 50 anos vivendo desse jeito. Pessoas muito bem-sucedidas em termos materiais, em termos de reconhecimento social, que têm poder, mas elas estão nessa mente ainda. E eu lastimo, cara, que a humanidade, não sei se ela vai sobreviver a si mesma, esse que é o ponto. Então, Pedro, nessa tua pergunta, me vem junto, assim, sabe? Que a gente possa, cara, eu faço essa aspiração, se acolher, sabe? Ser amoroso, ser compassivo consigo, não querer ser uma máquina, cara, de fazer um monte de coisas. Eu tenho que dar conta, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir pouco. Todo mundo acha, cara, que tem que dormir pouco, porque tem que fazer um monte de coisa. É uma loucura isso. Faz sentido isso que nós estamos falando, gente? Vocês já viram isso? Acho que se a gente vê isso no dia a dia, né? Todo mundo, né? E a mesma coisa, por exemplo, o Dharma, cara. A gente pode entrar no Dharma, querer ser o grande praticante, o grande erudito. Puta, eu tenho um monte de coisa para ler, eu tenho que fazer um monte de retiro, eu tenho que ouvir um monte de mestre. Daí vai ficando meio desequilibrada a coisa. Melhor, vamos fazer o essencial. Dá para a gente fazer o feijão com arroz, pé no chão, sabe? Não precisa ser nota 10 em tudo. Você consegue tirar 7 e passar de ano, tocar a tua vida, conversar com seus amigos, estar presente, sabe assim? Então, acho que isso é bom também, não ter essa busca da perfeição, né? O caminho da perfeição é sofrido, assim, né? É ingrato, é uma coisa de sacrifício, parece, né? Parece que a gente tem essa mente. Não é fácil, não, cara. Fico pensando, agora vai vir a Páscoa, né? Daí eu me lembro sempre do Shagdu falando assim: minha nossa, o que que eles fizeram com o mestre deles? Sabe assim? Tipo, falando de Jesus quando ele soube da história. Porque, cara, é uma loucura. Como é que chega nisso? É um cara camarada, gente boa, brincava com as crianças, né? Conversava com prostituta, com cobrador de impostos, com todo tipo de gente, tava ali amoroso, irradiando, e os caras resolvem botar na cruz, sabe assim?
E essa marca parece que vem do sacrifício, carregar sua cruz, sabe uma coisa assim? A nossa cultura judaico-cristã é muito forte. Mas é isso, que a Páscoa não seja só o cacau, e seja a essência da mensagem, né, de renascer. Muito bem. Os cinco caminhos, espero que tenha ajudado, Pedro. Não complicado mais, cara. Mas estamos junto, cara. O que você precisar, né? Às vezes tem dia, tá cansado, cara. Descansa, dorme. Tá preocupado? Tudo bem, cara. Pode ficar junto com a gente, não tem problema. Não precisa ser um certo jeito, sabe? A gente está aberto para ouvir as pessoas, para estar junto. Aquilo deve fazer bem, como uma nutrição, né? É isso, não é uma obrigação. A gente está aqui para se cuidar. E o Dharma tem que ser visto como um remédio mesmo. Sabe, um lenitivo, a pessoa tem um bálsamo, dá uma calma. É bom ouvir sobre as virtudes, é bom ouvir sobre as paramitas. Me faz bem, a minha mente fica mais. Ela vai se acalmando quando ela vai repousando nessa mensagem, sabe? Parece que ela é curativo mesmo. Você lê um texto, aquilo parece que a mente vai entrando num outro tipo de vibração, numa outra paisagem, sabe? Então, agora ele vai falar aqui dos cinco aspectos dos cinco caminhos, né? Então, o caminho da acumulação, da aplicação, o caminho da visão, da meditação e da perfeição, né? Seria assim, ou do não mais meditar. Eu vou ler lá quando a gente faz aquela leitura inicial, né, do resumo do tempo, né, que é muito bom. Então, o desenvolvimento mental da sabedoria e da compaixão descrito nos 17 capítulos anteriores, ou seja, a gente olhou as 6 perfeições, né, nesse módulo agora, nesse semestre, mas antes a gente já tinha visto, né, os 4 nobres verdades, tinha lido o Nobre Caminho Óculo, de alguma forma, espelhando para nós, né, esse desenvolvimento da sabedoria e compaixão, por meio do qual purificamos, então vamos lá, o desenvolvimento mental da sabedoria e da compaixão descrito nos 17 capítulos anteriores, por meio do qual purificamos os diferentes níveis de obscurecimentos, é cultivado de modo completo ao longo dos 5 caminhos. Então agora é como se o Gampopa fosse pegar esses 5 caminhos para descrever o que é que nós estamos fazendo aqui, a nossa trajetória. O Buda Maitreya, né, através de Asanga, ele explica os 5 caminhos no ornamento da joia da liberação, que é o Abhisamaya Alankara. Ele puxa bastante desse texto, né, Gampopa. O primeiro é conhecido como o caminho da acumulação, pelo estudo e treinamento nas 4 fundações. A raridade, então, as 4 fundações, ele está falando dos 4 pensamentos que transformam a mente, lembra? Raridade e preciosidade da vida humana preciosa, suas oportunidades, a impermanência de todos os fenômenos compostos, incluindo a vida humana preciosa, o sofrimento que permeia o samsara completamente e a lei inexorável da causação kármica. Adquirimos uma compreensão clara da necessidade de nos liberarmos do samsara e alcançarmos a iluminação. Lembra, né? O samsara é a experiência cíclica. É quando eu me fixo a um tipo de experiência. E a iluminação é quando eu solto essa fixação. Eu retorno à condição natural. Com base nessa percepção, nossos esforços são focados e organizados para o caminho espiritual. Sob a orientação de mestres espirituais, começamos a reunir as diferentes instruções e métodos que estabelecerão a mente em um estado claro e unifocado. A partir desta fundação, a grande bondade amorosa, compaixão e bodhicitta são desenvolvidas, e este é o caminho da acumulação. Então, é onde nós estamos agora, né? Nós estamos ouvindo ensinamento, nós estamos praticando, a gente está entendendo, a nossa vida está mudando. Você pode olhar como era a tua vida 5, 10, 15, 20 anos atrás e como que você está com a mente mais clara, mais calma, e parece que tem mais sentido, a vida está mais significativa, vamos dizer assim, né? E daí, aí eu já vou pular lá para o capítulo 18, né, onde ele está falando.
Então, eu vou falar do caminho da acumulação. No livro é a página 343, né? Daí ele vai mostrar, então, o caminho da acumulação é quando você entra nesse estágio de compreender, aspirar e procurar realizar aquilo. Você está acumulando, e sempre a acumulação é acumulação de mérito e acumulação de sabedoria. Então, mérito é o método através da compaixão. E a sabedoria é o que nós estamos tentando desenvolver aqui. Aí vocês vão ler lá, então, ó, os 4 tipos de atenção mental plena, que foi o que a gente fez hoje, a nossa prática, tá bom? Sustentar a atenção mental plena do corpo, sustentar a atenção mental plena das sensações, sustentar a atenção mental plena da mente, sustentar a atenção mental plena dos fenômenos. Então, esses 4 estágios ocorrem durante a etapa inferior do caminho da acumulação. Então, você veja, já não foi fácil, né, olhar as 4 atenções plenas. Isso daí é só o começo, é isso que ele está dizendo. A gente está no início dos 5 caminhos, caminho da acumulação. Depois ele vai dizer os tipos de abandono, né? Você tem que abandonar as não virtudes, não permitir que novas não virtudes sejam produzidas, produzir antídotos às virtudes que ainda não surgiram e permitir que virtudes que surgiram cresçam, né? Que é o estado intermediário. Depois, o estado superior seriam os 4 fundamentos para os poderes milagrosos. Então, forte aspiração, perseverança, mente, investigação. Isso tudo, gente, vai ficando mais complexo quando a gente não está na prática daquilo, né? Por isso que eu acabei destacando a atenção mental plena, esse foco que a gente praticou. Então, se a gente conseguir levar aqui do caminho da acumulação essa prática que a gente trouxe, então a gente vai seguir, né? Praticando as 6 paramitas, Bodhicitta, tudo que a gente aprendeu antes. Só que agora a gente é como se tivesse aprofundando aquilo que a gente já ouviu. E aí vamos seguir fazendo a atenção mental plena. Depois, a própria linhagem do Zen, né, do Chan, né, o budismo também vietnamita, lá do Thich Nhat Hanh, eles trazem a atenção mental plena para todos os fenômenos, não só no momento da meditação, na hora que você levanta, caminha, na hora que você se senta, vai fazer uma refeição, na hora que você vai conversar. A todo momento você traz essa clareza, como se acendesse a luz da atenção plena, momento a momento. Não é uma coisa simples, porque vocês vão ver, quando a gente levanta da prática, a gente engata nos condicionamentos habituais, não é verdade? Na meditação, parece que eu até consigo um certo espaço, uma certa tranquilidade, uma paz, não é verdade? Quando dá tudo certo, quando as causas e condições são favoráveis, parece que a meditação funciona. A hora que eu paro a meditação, eu levanto e ligo o mode da minha mente. Mode, encontrar as pessoas, viver no mundo, cruzar as circunstâncias. Aí parece que a mente volta numa outra forma de operar. E eu deveria então treinar a atenção plena a cada momento. A atenção plena não é tensão, não é um cara duro, robô, tipo o He-Man, assim, quando corria, vocês lembram daquele desenho? Vinha correndo, ficava assim, duro. Não é isso, é a gente estar presente, momento a momento. É uma atenção relaxada. Bom, vamos seguir para a gente não dormir e dar tempo de passar o conteúdo, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, falem, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Depois vem, na sequência, né? Vou continuar aqui na página 60 do livro, no comentário do Kempo. Na sequência, o caminho da preparação. Continuamos o desenvolvimento, treinando a mente e fortalecendo o poder da sabedoria de combater as emoções aflitivas. Lembra os kleshas? Desejo, raiva, ignorância, ódio, rancor, medo, né? Todas as emoções
vamos dizer assim, que colorem a nossa mente, né? Estudando e nos familiarizando por meio da prática com a ideia de que tudo é interdependente e ilusório, desenvolvemos o talento de suprimir e subjugar por completo o poder das emoções afetivas. Este é o caminho da preparação. Lembra que a interdependente a gente pode lembrar na linguagem do Lama, né, do SEB, a coemergência, que os fenômenos são coemergentes, eles são interdependentes, né? Eles não existem em si e por si. É através da interdependência, né, do Pratitya Samuppada, que a gente vai tentar reconhecer essa não dualidade dos fenômenos, né? Daí o caminho da aplicação, ele vai dizer então, o caminho da aplicação é lá no livro na 345. O caminho da aplicação inicia após o aperfeiçoamento do caminho da acumulação. Ele possui quatro estágios correspondendo à realização das quatro nobres verdades: calor, calor máximo, paciência e realização do mais elevado Dharma mundano. Isso daqui, calor, significa que a pessoa realizou aquilo, ela introjetou, não é só um conhecimento teórico, cognitivo, erudito, né? Intelectualizado, intelectual. Ela sentiu aquilo, ela tem o calor da experiência. Dá para entender isso? Você ter a experiência, ter um calor, você perceber, sentir mesmo. Daí ele vai dizer aqui, né? Os cinco poderes, que a gente vai. Ó, tudo isso já foi passado em outros momentos no texto. Poder da fé, perseverança, atenção mental plena, absorção e sabedoria discriminativa. Quando ele fala da absorção, isso é uma prática de meditação. É a concentração meditativa da quinta paramita, né? Dhyana paramita. Muito bem. Daí vamos seguir aqui então para o caminho da visão. Então, vamos lá, ó. Se a gente for resumir, o que que é o caminho da acumulação? É a prática de sabedoria e compaixão. Tudo que você aprendeu no Dharma, tudo que você já ouviu desde criança, praticar virtude, evitar não virtude. Tudo que você estava treinando, isso é acumulação. Eu estou acumulando mérito e sabedoria, tá bom? Até que eu venho para o caminho da aplicação. Resumindo, o que que é o caminho da aplicação? É eu colocar em prática, tornar o Dharma vivo, como a gente estava falando, ter o calor da experiência. Essa é a sequência. E aí, a partir daí, o que que começa a vir? O próximo se abre a visão. Tá? Vamos lá, então. Com base na concentração meditativa unifocada e com apoio da visão especial, ou seja, shamatha, permanência serena, e vipassana, visão especial, né, o insight, penetramos a natureza da própria mente e saímos plenamente vitoriosos da batalha contra as delusões e obscuridades aflitivas. O processo da realização da vacuidade que tudo permeia no estado meditativo é chamado de caminho da visão. Então, aqui nós estamos na página 60. Eu li essa, esse parágrafo, né? Tempo, que ele descreve a visão. Como que é a visão? Quando eu tenho um insight da natureza vazia dos fenômenos. Então, é a vacuidade. Isso é a visão do budismo, tá bom? Então, esse é o caminho da visão. Vamos ver o que que ele vai trazer lá agora nos tópicos. Então, eu estou fazendo esse jogo aqui, né? Vai da explicação do Kempo, né? Do resumo, para o capítulo lá. Então, no caminho da visão. O caminho da visão, na página 345, se inicia após o mais elevado Dharma mundano, consistindo na permanência serena, ou seja, shamatha, como base para a visão especial, que é vipassana, focada nas quatro nobres verdades. Quatro visões correspondem a cada uma das quatro nobres verdades, totalizando 16. Aí ele vai dizendo aqui, tem os números também, que eles
gosta que vai multiplicando, né? Então, a aceitação paciente do Dharma que leva à consciência do sofrimento. A consciência do sofrimento propriamente dita, a paciência contínua que leva à sabedoria discriminativa e caracteriza a realização da verdade, do sofrimento. A sabedoria discriminativa contínua subsequente à realização da verdade do sofrimento e assim por diante. Por que é chamado de caminho da visão? Porque aqui as quatro novas verdades, que não eram enxergadas anteriormente, são realizadas. Então eu posso saber as quatro novas verdades: sofrimento, causa do sofrimento, cessação do sofrimento e o caminho que leva à cessação. A gente sabe, né? Porém, eu não realizei aquilo. Então, quando eu tiver a visão, eu vou realizar isso. O que é realizar? É ver com os próprios olhos, ter a experiência direta daquilo. Não é só saber, né, com a mente, com o intelecto. Daí ele vai dizer aqui, então, nesse estágio dão-se 7 dos ramos da iluminação. O ramo da perfeita atenção mental plena, perfeita discriminação, perseverança, alegria, relaxamento, absorção e equanimidade. Então, o que vai acontecendo conforme a gente vai aprofundando no caminho e tendo a realização daquilo? Aqui eu vou dar um pause e vamos lembrar assim, ó, sempre é bom, gente, eu não, isso tudo que nós estamos lendo, o Gampopa, é um estudo bem aprofundado. É como se fosse aonde eu devo mirar, mas nem sempre é onde eu estou na minha experiência, tá? Por isso que às vezes, por exemplo, ler um livro como o do Lama que nós vamos estudar, é mais fácil trazer para o momento. Bom, o que ele serve para nós? Ele serve de inspiração, quer dizer que a gente pode seguir nesse caminho, que a gente pode praticar, que a gente pode ter o sabor. Então, leiam depois, lá no final, as histórias dos mestres, dos praticantes, que aquilo tudo pode inspirar a gente, sabe? Tá bom, gente? Muito bem. E depois vem o caminho da meditação. Vamos lá ler o que o tempo fala para nós. Para fortalecermos e purificarmos todas as tendências habituais, dissipando obstáculos no caminho para a iluminação, precisamos manter constante presença mental e lembrança. Relembrar a impermanência de todos os fenômenos dissipa o apego a esta vida. Relembrar a natureza do sofrimento, do samsara, dissipa o apego aos prazeres do samsara. Relembrar a bondade amorosa e a compaixão dissipa os obstáculos ao apego, né, à própria paz e liberação. Fortalecer a prática de bodhicitta dissipa a ignorância sobre como atingir a iluminação. Praticar a compreensão de que tudo é a natureza ilusória, livre de identidades, é o método para dissipar a fixação aos fenômenos como sendo reais. Esse modo de treinamento é o caminho da meditação. Vocês vejam, lembra como é que o Lama fala? E o Dzogchen, como é que a gente aprende, né, na grande perfeição? Visão, meditação e ação. Lembra? A visão descortinou a questão do prajnaparamita, da vacuidade dos fenômenos, da interdependência, né? Depois, eu preciso estabilizar a visão. Como é que eu estabilizo a visão? É através da meditação. Esse é o momento, é o relembrar que ele traz ali. Então, se vocês forem olhar, ali são os capítulos da primeira parte do livro que a gente leu. Lembra como é que era? O que eu preciso usar? Se eu estou apegado ao samsara, ao apego a essa vida, eu tenho que lembrar da impermanência dos fenômenos. Se eu estou apegado aos prazeres do samsara, lembrar da natureza, do sofrimento do samsara. Lembra de dukkha, da insatisfatoriedade. Daí, se eu estou apegado à minha própria paz, lembra? Daí eu lembro da compaixão e da sabedoria, da compaixão e da bondade amorosa com todos os seres, né? É a bodhicitta que dissipa isso tudo, né? Aí ele vai mostrando para nós todos o que tem de obstáculo, eu vou ter que treinar no sentido de tornar aquela experiência estável no meu fluxo mental. Então, abriu a visão. Todos nós podemos ter tido um insight.
da interconectividade, ouvindo lama, meditando. Em algum momento você se abriu. E aí aquilo você vê que é fugaz, é só um momento. Eu preciso estabilizar essa visão. Daí vem a meditação, tá bom? Então, dos cinco caminhos, lembra? Então, acumulação, mérito e sabedoria, daí aplicação, tornar aquilo vivo, real, ter o calor da experiência. Depois, o caminho da visão, então, descortinar a natureza dos fenômenos, a vacuidade, a interdependência. Depois, há o caminho da meditação, e é estabilizar a visão, relembrar todos os tópicos. Tá bom, gente? Tá dando para acompanhar? Hoje nós vamos ficar só nos cinco caminhos, tá bom? Eu acho que vai ser muito falar dos 10 booms, a gente deixa para a semana que vem, tá? E aí, para finalizar, então, o que que a gente vai ver? Ao aperfeiçoarmos todos esses treinamentos, não há necessidade de aprender mais nada. Já pensou quando chegar nesse ponto? Ficar aqui às 9h35, não tem mais que aprender mais nada, né? Ao nos purificarmos, aniquilando completamente todos os obscurecimentos sutis por meio da absorção, que é como um Vajra, a sabedoria primordial que tudo permeia floresce. Este é o caminho, é chamado caminho da sabedoria que tudo permeia. No tibetano a gente fala Zantal, lembra? Sabedoria primordial é Ripa, a presença espontânea é o Lundrup, que você está sempre consciente, a natureza primordial é sempre consciente e ela é sempre vazia, que é o Kadag, ela não tem nada lá dentro, como uma casa vazia, como um espaço, ela não tem nenhum referencial, nenhum obscurecimento, nada. Então, ao realizarmos esse nível, não há nada mais a ser dissipado ou adicionado. Isso aqui é o Mahamudra. Isso aqui é o ensinamento Dzogchen, o ensinamento do John Limpa, né? Do John Rinpoche. Se a gente for olhar a iluminação da sabedoria primordial, é isso aqui. É quando ele fala nada mais a ser feito, né? Você não tem mais que se apegar, não tem mais que rejeitar os fenômenos, não tem que ir atrás do nirvana, escapar do samsara, não tem mais nada disso, certo? Então, ao realizarmos este nível, não há nada mais a ser dissipado ou adicionado. Vocês lembram lá no Mahamudra? Ele fala: o Mahamudra da visão é a natureza básica da mente, com nada a ser provado ou ser dissipado. E o exemplo que ele fala é uma corda. E você olha uma corda no meio do mato à noite e você acha que é uma cobra, certo? Mas é o engano cognitivo, é a percepção que está distorcida. Porque eu não tenho que provar que a corda é corda e nem tenho que provar que a corda não é uma cobra. Dissipar a cobra. Vocês estão entendendo? Isso é a nossa mente. Eu não preciso provar como é a mente, nem dissipar nada, não preciso construir mais nada nela. Então, esse é o último caminho. Ele transcende todas as concepções de dualidade e, deste modo, realiza a mente primordial. Este é o chamado caminho da perfeição. Esse é o estado búdico. Então, isso é diretamente Samantabhadra, Buda primordial, ou Kuntuzampo em tibetano, né? Então, vamos ver lá o que que ele fala no capítulo 18, no finalzinho lá. Então, parte lá que a gente falou, né, da meditação, ele vai falar, ele divide, né, na página 346, né, do livro. Ele divide prática de meditação mundana e prática de meditação supramundana. Quando ele fala de prática mundana, são os janas que o Lama fala. Não sei se vocês lembram, já entraram em contato. Então, são as práticas meditativas que muitas tradições fazem para alcançar estados meditativos superiores, vamos dizer assim, tá bom? Até que nos fazem renascer no reino da forma e no reino da não forma, tá? Daí vai lembrar lá os quatro jhanas, por exemplo, né? O espaço infinito, a consciência infinita, o nada, a nem percepção e nem não percepção.
né? Então, isso são já estados mais sutis que o Buda percorreu, não necessariamente que a gente precise percorrer. Os praticantes podem cruzar direto, não precisa renascer em cada um desses mundos, tá? Então, isso são as meditações mundanas. As meditações supramundanas, aí ele vai dizer lá, aqui é como se ele estivesse descrevendo o nobre caminho ó. Ele vai mostrar lá então, né? Consiste no treinamento da permanência serena e visão especial. Sempre que fala isso é shamatha e vipassana, focando nos dois tipos de sabedoria. Durante o caminho da visão havia duas aceitações pacientes, duas consciências. Eu vou pular também que não tem necessidade. Mas lembra, faz parte da consciência dos fenômenos familiarizar-se com a realização da talidade do Dharma. Quando fala talidade, a palavra em inglês é suchness, que significa, ou em sânscrito é tatata, quer dizer assim, aquilo, as coisas como elas são, tal qual é, quando fala talidade. Isso é se familiarizar com a realização da sabedoria primordial, que é o texto do John Rinpoche, do John Limpa, todos os textos do Dzogchen vão apontar para esse ponto, tá? Então, tá vendo? A meditação, o caminho da meditação nos leva para o caminho da perfeição. Vocês estão vendo como um caminho vai levando ao outro? Então, se eu estou praticando a meditação não mundana, eu já estou descortinando a sabedoria primordial, que é o que vai vir lá depois. Na linguagem do Lama é como se fosse assim, ó, eu estou fazendo os 8 pontos, certo? Os 8 pontos do Prajnaparamita, eu tenho um treinamento. Eu tenho que reconhecer a vacuidade dos fenômenos, vacuidade e luminosidade inseparáveis, certo? E aí ele vai mostrar, puxamos a forma, olhamos contemplamos a coemergência, o vazio e o luminoso juntos. Daí chega uma hora que ele fala, então eu sorrio, ou eu relaxo, ou eu solto, ou eu tenho esse vislumbre, certo? Aquele oitavo dos 8 pontos, o último, é como se eu estivesse praticando a iluminação da sabedoria primordial, o Mahamudra, o Dzogchen, que daí é o quinto caminho, que é o caminho da perfeição, ou do não mais praticar. Por que que ele fala não mais praticar, para a gente encerrar, né? Então, porque não tem mais nada que ele está buscando. Ele não está mais querendo privilegiar certas experiências em detrimento de outras. É um destemor completo, é aquele repouso é uma inabalabilidade, fica inabalável no espaço básico. O que que pode afetar o espaço primordial? O espaço básico, a natureza primordial. Tem algo que possa afetar a natureza primordial? Nada. E daí esse destemor é aonde o praticante repousa. Vocês entendem? Isso se torna o refúgio derradeiro. Isso é o Buda primordial. Então ele abandona todos os outros refúgios sansáricos ou nirvânicos, vamos dizer assim, entende? Tudo, inclusive o Dharma. Então, os ensinamentos, o apego ao lama, ao mestre, tudo isso vai dissolver, porque ele tem uma clareza que o espaço básico não tem como ser atingido, e ele repousa no espaço básico. Sabe lá quando a gente lê o Sutra do Coração que ele fala, uma vez que o Bodhisattva não tem mais nada para atingir, ele repousa no Prajnaparamita? É a mesma coisa. Ele, uma vez que não há mais obscuridades mentais, não há medos. Então não tem mais nenhum construto, nada que ele queira se fixar. Nem as quatro nobres verdades, nem o nobre caminho ó, tudo aquilo vai dissolvendo. Mesmo as quatro qualidades incomensuráveis, as 6 perfeições, tudo isso é vazio e luminoso. Dá para entender? Ele dissolve a sensação de um eu, do praticante no caminho, dissolve a sensação de um outro, de um mestre, de um lama, de uma esposa, de uma companheira, de tudo, todos os fenômenos. Daí isso é o caminho da perfeição. Daí ele fala, ó, a consciência da exaustão das causas. Então a sabedoria primordial, ela exaure todas as causas, que não tem mais o que surgir.
que seja separado da natureza primordial, que não seja o Buda. Dá para entender isso? E mesmo a ideia de Buda também vai ser dissolvida. Eu não posso construir um objeto que eu chamo de Buda, como se fosse Deus, assim, né? Uma coisa separada de mim. A mente não está separada dos fenômenos, né? Então, por que ele é chamado de caminho da perfeição? Porque o treinamento é aperfeiçoado e a cidadela do nirvana é alcançada. Isto é chamado caminho da perfeição. Nesse estágio existem 10 realizações do não mais treinar. Isso também é como se fala, né? Igual tem o Buddhahood Without Meditation, lá do John Limpa. É o texto, você tem um estado búdico sem meditação. Então é como se ele estivesse falando desse estágio final. Só o que que o... Então é isso, basicamente é isso, bem simples. Tá fácil. Ai, ai. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mas é bom que a gente tenha Eu, essa ousadia, né, de ler coisas tão profundas, sutis, assim, que a gente possa se inspirar naquilo tudo, né? E vem geração a geração transmitindo, né, esse legado, é muito bom. Pode falar, fiquei Pedro. satisfeito, que eu consegui dar uma lida, né, no capítulo anterior. Estou atrasado, assim. Mas consegui dar uma lida naquele, né? E aí me fez mais sentido algumas coisas que ele fala agora, por conta daquilo que ele estava falando antes sobre a refutação da fixação na existência e a fixação na Não existem. inexistência, né? Aí ele fala que não é um nem outro. E aí ele diz que qual é o caminho? Então o caminho é o Nirvana, né? Aí ele fala assim, o Nirvana é a mera pacificação do engajamento em pensamentos conceituais. Aí eu tava querendo saber, assim, pô, tá, mas então qual é o caminho? Então não tem como Que saber. raios! É, É, não o tem que como saber. Se acontece eu então? soubesse, se eu soubesse, eu já estava iluminado, então. É, É isso que ele está falando no fim aí, né? É o caminho da perfeição. Aí não seria isso o caminho da perfeição? O abandono dos pensamentos conceituais, da fixação da e- existência e na inexistência? Não seria isso? é. Isso é o caminho do meio, né? O Madhyamika, do Nagarjuna e outros mestres que o Buda está apontando, né? Quando a gente fala caminho do meio, não é que é você soltar os extremos. Quando fala eternalismo e niilismo, ou quando fala o extremo da, da fixação à realidade existente ou da não realidade, então a coisa existe e a coisa não existe. É uma dualidade, certo? E os dois são extremos. Lembra que a gente falou, Pedro? Se eu acreditar que as coisas existem em si, por si, por exemplo, eu não vou levar em conta a impermanência, que as coisas mudam, que as coisas não são sólidas, fixas, finais, absolutas. Então, quando fala que a gente tem que se libertar da crença na existência, significa essa existência inerente. Dá para entender? Não quer dizer que as coisas não existam, mas de que modo elas existem? Elas existem de modo interdependente. Lembra? Então, como é que nasce uma mãe? Quando nasce um filho. Lembra esse exemplo que a gente trouxe? E muitos outros exemplos. Então, sempre há uma coemergência do fenômeno, não é separado. Se eu falar então, ah, não, então as coisas não existem, então a não existência, daí eu vou para o niilismo. Como assim uma mente fala que ela não existe? Como que alguém fala que o mundo não existe? Como é possível isso? Isso também é uma falácia. Então, os dois extremos não é o caso da gente parar neles, entendeu? O extremo do niilismo é mais difícil, que a pessoa sofre mais. É aquela angústia exasperada, né? Os existencialistas, aquela coisa meio, né?
sartreana, sei lá o que, é uma coisa que não é legal. Pessoa muito amargurada, é mais difícil, porque ela também ela vai cair num ponto assim, como é que eu vou dizer, cara? Uma neutralidade, sabe quando as coisas já não importam, tanto faz como tanto fez, meio fuck the world, sabe assim? Daí ela perde o eixo, tipo de virtude, de bondade, de cuidar dos seres, cuidar da natureza, coisas básicas. Agora, por um outro lado, se eu me fixar na permanência, é como se eu tivesse levando em consideração que o eu existe em si e por si, que as coisas existem em si e por si. E nós vimos que é na vacuidade, na realidade, as coisas não têm uma existência intrínseca, elas têm uma existência imputada, uma existência construída, uma concepção arbitrária que as pessoas sentaram e juntos aquilo é socialmente compartilhado, mas aquilo não é absoluto em si por si. Dá para entender, Pedro? Não é fácil. Isso daí é a essência do budismo, entendeu? A gente precisa ver isso. Porque a gente é criado, como a gente já comentou, né? Filosofia materialista, né? Na filosofia natural, materialista, as coisas existem em si por si. Mas aí ele está dizendo para nós que não é o caso. A gente vai ter que olhar os fenômenos. Por isso que usar lá os 8 pontos do Prajna pode ser útil, sabe? Quando vai estudar o Prajna Paramita, que é olhar a coemergência. E também não tenha calma, Pedro, porque isso é um tempo para aquilo decantar. Não é fácil. Eu me lembro, cara, como se fosse hoje, o dia que eu estava lá na época da faculdade, que eu fui ler um livro do Dalai Lama, da essência do Prajnaparamita, lá do Sutra do Coração, e aquilo me marcou, porque eu fiquei tocado. Eu tinha uma fé, eu vim dentro, primeiro do Espiritismo na minha infância, depois dentro do Yoga, do Paramahansa Yogananda, da Self-Realization, onde eu meditava, e assim, eu tinha uma relação direta com Deus, com, né, a alma, isso era muito forte para mim. Quando eu fui ver com as palavras do Dalai Lama, a vacuidade e que não há um Deus em si por si, não há uma alma em si por si, aquilo bateu forte em mim, porque eu tinha um refúgio naquilo, entende? Mas aquilo eu fui percebendo que era uma concepção arbitrária, carregada, imputada de afeto, de fé de muitas vidas, ou seja o que for, que eu fui construindo aquela experiência. Na hora que vem, é como uma flecha. Aquilo do Dalai Lama parece até que fica estranho, você não desce redondo aquilo. Mas aí você vai praticando, vai olhando, vai observando, vai vendo os mestres. Então eu fui vendo, acompanhando o Lama Santa, e acompanhando o Dalai Lama, outros mestres, como é que eles se portam, como é que eles vivem, aquilo faz sentido ou não. Então eu tinha que testar na minha experiência. E quando começa a funcionar os ensinamentos, aí você dá crédito. É igual na acupuntura. Os ocidentais não acreditavam na acupuntura, os médicos tradicionais, anos 60. Aí chegou nos anos 70, alguns aventureiros da academia ocidental resolveram ir para a China para ver como é que funcionava. E eles viram pessoas fazendo cirurgia nelas sem nenhum tipo de anestesia. Então eles iam lá, colocavam as agulhas, abria a pessoa, fazia o que tinha que fazer lá dentro, costurava e depois tirava as agulhas. Aí eles falavam, pera um pouco, isso aí tem alguma coisa. Então foi a experiência direta, eles viram aquilo, começaram a testar. Aí vamos pegar o método científico, reproduzir aquela experiência, como é que está acontecendo isso? Entende? Daí, então, por isso que a gente fala, o budismo ele é empírico, não tem como. Você tem que pegar cada uma desses trechos que você leu e contemplar e deixar aquilo assim, saturar o teu fluxo mental, vai com calma, sabe? Às vezes não é uma leitura fácil, entendeu? Não é uma autoajuda,
que vem um barulhinho, calmo. Às vezes ele vai tirando o chão, porque o chão é o que dá o sofrimento, que é o apego, né? Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, pessoal? O que não quer dizer que depois que a gente reconhecer a natureza dos fenômenos e da mente, não vá surgir uma bem-aventurança, um estado de êxtase, uma graça, uma bondade infinita. É isso que os mestres escrevem. É como se fosse a qualidade da natureza da mente é a compaixão. E é uma compaixão não pessoal, é uma compaixão muito ampla, sabe? É uma amorosidade assim. Então daí não aguenta mais ver os seres sofrendo. Se torna natural querer socorrer, ajudar, né, apoiar, porque não tem mais separação entre nós e os outros, né? A separação ela é arbitrária, ela é artificial, ela é construída. Por enquanto parece que é muito real, né, Pedro? Parece que a gente está aqui e o outro está lá. Mas vamos com calma, por isso que é bom ter a sanga. Sempre é bom, porque a sanga vai apoiando a gente, com certeza. Tem que trazer esse bom senso, sabe? Uma questão de pé no chão. Não adianta a gente querer atingir altos níveis de realização, de meditação, uma leitura muito, e aquilo às vezes confunde mais do que ajuda. Então é sempre bom a gente ler e tentar, às vezes, ouvir os amigos, trocar uma ideia, ouvir como é que o Lama explica, né? Como é que outros tutores estão explicando, né? Aquilo vai ajudando a gente a caminhar de uma maneira orgânica, mais natural, no nosso ritmo, sem ser uma coisa atropelada. Tá bom, pessoal? Acho que foi muito bom, foi legal, mesmo que a gente só falou de uma parte, mas é porque é isso, gente, é muito profundo. Não é fácil esse finalzinho aí. Talvez a semana que vem a gente fala do, dos 10 booms lá e depois deixa o estado búdico e as qualidades para uma leitura futura, né? Aquela hora que surgir natural, faz uma leitura descompromissada. Eu lembro sempre disso, leia como se fosse uma poesia, é melhor. Porque se eu for ler com uma mente assim cartesiana, de querer destrinchar aquilo, às vezes trava, não funciona. Tem que ler como alguma coisa que vai te inspirar, tocar a tua experiência, né? Tá bom, gente? Então vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. King Lok Chosun Ring Loiche Zanlin Sasun Chapar Peldro Chosun Nam Wadan Midrau Dusun Gelek Show. Então, muito obrigado, pessoal, mais uma vez, pela força, pela paciência, pelo interesse, né? Que a gente possa seguir aí praticando, então. Até semana que vem. Valeu, gente. Um Valeu, abração. boa noite. Boa noite.